Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje vamos falar sobre escola, mas para isso vamos pedir primeiro a inspiração do Senhor. Nosso Pai amado, que habita nos altos céus, nos encontramos, Pai, do meio da natureza, nos encontramos, Pai, aos Teus pés, nos encontramos ao serviço do Teu Espírito, Pai, para que na realidade possamos compreender, para que também possamos tomar decisões de acordo com a Tua vontade, por muitos que elas custem, Senhor. Mas ajude-nos nesta hora a compreender o porquê de vivemos nestes últimos dias. É aquilo que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, queria começar por partilhar convosco um verso bíblico que se encontra no livro de Provérbios. Um livro cheio de conselhos e cheio de sabedoria, para que nenhum de nós fosse apanhado, desprevenido ou fosse ignorante quanto às coisas que nos rodeiam, quanto aos diferentes aspectos da vida. E a educação não é exceção. E é mais ou menos sobre isso que vos queria falar hoje. Provérbios capítulo 22, quem me quiser seguir. Provérbios 22, desta vez no verso 6. Ele é um versículo bastante conhecido para aqueles, sobretudo para aquelas pessoas que lidaram com crianças ao longo da vida. Então diz o seguinte, verso 6. Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Isto, como toda a Bíblia, é mais verdade, é bastante verdade o que diz aqui. Porquê? Eu sou um exemplo disso, que estou aqui. E permita-me dar-vos em apenas alguns segundos o meu testemunho. Foi-me dada a mensagem quando eu era de tenra idade e graças a Deus, até hoje estou aqui. Porque alguém, um familiar meu, me transmitiu a mensagem e me ensinou as coisas que eu deveria aprender, me ensinou o caminho do Senhor desde a tenra idade. E agora, já um pouco mais velho, não é? Já bastante mais velho, no caso, estou aqui, à vossa frente, testemunhando que, na realidade, este verso é verdade. Mas porquê é que vamos falar hoje sobre escolas, sobre educação? Queria-vos trazer-vos uma notícia, que ela é da passada quinta-feira, dia 7, onde, aqui em Portugal, foi aprovado no Conselho de Ministros, no Parlamento Português, melhor dizendo, entre os deputados, foi aprovada o decreto de lei que abrange, a liberdade de as crianças, na escola, poderem ser aquilo que elas quiserem ser, ou poderem escolher o género que quiserem ser. Deixem partilhar convosco esta notícia. Ela diz o seguinte: escolher nome, casa de banho e roupa. Vem aí uma revolução nas escolas. Na continuação, diz-nos que o aluno passará a escolher as casas de banho e os balneários, tendo sempre em consideração a sua vontade expressa e assegurando a sua intimidade e singularidade. Ok, vamos parar por aqui. O que é que nos veio, digamos, o conjunto de ministros dizer, sobretudo na sua maioria na ala de esquerda? Dizer que, a partir de agora, na escola, o aluno poderá escolher a casa de banho que quer ir, consoante aquilo que se sentir ser, consoante o sexo que ele sentir ser. Vocês já entenderam os constrangimentos que isto vai trazer? Mas vamos adiante. Não vamos perder o fio à meada. Diz também que a escolha da roupa também é livre. Cada criança ou jovem veste-se de acordo com a opção com a qual se identifica. Mesmo nas escolas onde rapazes têm uma roupa e raparigas têm outra. Todas iguais. Todos os funcionários das escolas vão ter ações de formação que permitam ultrapassar a imposição de estereótipos e comportamentos discriminatórios. Meus queridos, onde é que está a gravidade desta situação? Em primeiro lugar, esta medida apenas vem fazer cumprir ou fomentar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, os famosos ODS, que são tão proclamados pelas Nações Unidas. Objetivos esses, que parece que várias igrejas, como deixei aqui transmitido no último vídeo, várias igrejas estão interessadas em defender, quer protestantes, quer católicos. E um desses objetivos sustentáveis é justamente a igualdade entre as pessoas. E dentro desse implícito, digamos, dentro desses objetivos, está justamente a igualdade de género.
onde os rapazes que quiserem ser raparigas passam a ser raparigas e as raparigas, as moças que quiserem ser rapazes também podem passar a ser. Sendo isto e constituindo isto uma autêntica blasfémia ao nome do Deus Criador, que fez cada um segundo, ou criou, ou permitiu que nascesse cada um segundo o seu sexo, com as suas singularidades, com as suas particularidades que lhe são tão próprias a cada pessoa. Cada jovem vai poder escolher a casa de banho onde se sentir melhor. Acham, e é uma pergunta que vos deixo, acham que os nossos filhos estarão seguros numa escola? Acham que as meninas estarão seguras na sua casa de banho quando veem a rapazes entrar? Porque, dizem eles, se sentem mulheres? Talvez sob a desculpa de verem as meninas despidas? Ou talvez sob a desculpa de estarem um pouco mais próximo, em contacto mais íntimo com as meninas? Já repararam que isto poderá trazer questões, ou poderá trazer supostas violações no futuro? Poderá trazer contactos não desejados? Poderá pôr inclusivamente as meninas em perigo, a sua integridade física e moral? Parece que os deputados em Lisboa se esqueceram de pensar nestes pormenores. Ou será que eles na realidade também estão lutando para esta agenda demoníaca? A escolha da roupa também é livre. Então cada pessoa, cada jovem se passar a sentir menina, o rapaz poderá vestir-se como menina. A rapariga, a moça, pelo contrário, fará também a mesma coisa. Diz também que os funcionários vão ter ações de formação no sentido de combater esses estereótipos. Uma vez que em Portugal ainda não é uma coisa comum, pelo menos até ao dia de hoje, mas pelos vistos vai passar a ser. Então, para combater esse estereótipo, aquela vontade de escarnecer que cada um de nós às vezes tem quando vê determinadas coisas, os funcionários vão receber essas ações de formação de modo a poderem tolerar e compreender mais facilmente estas situações que a partir de agora serão ou farão parte do cotidiano das escolas. Na continuação, um pouco mais abaixo da notícia, não coloquei aqui, mas diz que num futuro próximo estas medidas de liberdade estarão dispostas ou estarão colocadas à disposição também dos professores e dos ditos funcionários, onde eles, se quiserem ou se sentirem que são de outro sexo, poderão também vestir outra roupa e frequentar também a casa de banho que assim escolherem. Amigos, vejam no que é que as escolas estão a tornar. Vejam quão inseguro é para os nossos filhos, sejam meninos ou meninas, estarem nestes estabelecimentos de ensino. A escola já não ensinava nada de bom. De facto, apenas e só ensinava ou ensina conhecimento, o qual está estatisticamente provado que 95% desse conhecimento fica no esquecimento quando o aluno transita de ano. É uma estatística, amigos, não são palavras minhas. 95% daquilo que se aprende na escola cai no esquecimento. Portanto, mesmo o conhecimento que a escola transmite é quase na sua totalidade como inútil. Segundo, a escola já não era um lugar seguro na medida em que se transmitem ali vícios, na medida em que os alunos estão expostos a alimentos pouco aconselháveis, embora existem nutricionistas, embora existem hoje em dia já uma panóplia de serviços ou de pessoas na escola que aconselham que as coisas se passem digamos, de um modo um pouco mais equilibrado, sobretudo na alimentação. Mas, ainda assim, para os filhos de Deus, na escola não há alimentação adequada, mesmo que seja vegetariana, com base em produtos, todos eles processados, produtos já adulterados de origem. Então, mesmo que seja uma alimentação vegetariana nas escolas, ela não é segura. Segundo lugar, todo o conjunto de vícios, de más companhias, as músicas que lá se ouvem, todas as brincadeiras que não são, na realidade, as mais abonatórias para um filho de Deus. Para aqueles pais que querem manter a mente dos seus filhos limpa e sã. Porque, reparem, amigos, ter boas notas na escola não é sinónimo de sucesso. O sucesso não vem apenas pelas boas notas, o sucesso vem por todo um conjunto de leis e de princípios, os quais estão de acordo com a palavra de Deus. E a escola, pertencendo a uma sociedade e pertencendo a um Estado laico, tirou a presença de Deus por completo do seu meio. Por isso é que nós vemos que, sobretudo o ensino, sobretudo os professores, neste momento os professores têm ou estão categorizados, a profissão de professor está categorizada como sendo uma profissão de risco, onde isto há 50 anos atrás era tido como ridículo, porque a profissão de professor sempre foi uma profissão
honrada, sempre foi uma profissão nobre, onde o professor assumia a responsabilidade de ensinar não só conhecimento, mas valores e princípios aos alunos. Dou graças a Deus que ainda sou desse tempo. Na escola foram-me transmitidos valores. Hoje em dia, apenas conhecimento. A escola também passou a ser um lugar não seguro ou totalmente inseguro a partir de agora. Reparem, se vocês têm uma menina, o que é que impede esse rapaz mal intencionado entrar nos balneários onde estão as meninas todas sem roupa, tomando o seu banho, depois de uma aula de educação física, onde elas estão lá à vontade e entra um rapaz dizendo que é menina, tendo contacto com o seu corpo, tendo até vontade, digamos, de fazer coisas menos próprias, sim, porque apesar de sentir menina, continua sendo um rapaz. Falando nas raparigas, também vice-versa. Mas o caso das meninas, ele é mais complicado. Onde é que está a segurança na escola a partir de agora? Onde é que está os valores e princípios na escola a partir de agora? Pouco ou nada já existiam. A partir de agora, pior ainda. Amigos, eu queria-vos deixar uma pergunta, especialmente a todos vocês que são pais. Será que ainda vale a pena mantermos os nossos filhos nas escolas? Será que ainda vale a pena expormos os nossos filhos a este tipo de contacto? Expormos os nossos filhos a este tipo de vergonha? A este tipo de procedimento, que é um procedimento altamente babilónico, altamente pecaminoso e corrosivo, altamente confuso para a mente dos nossos filhos, que em casa são ensinados a ter valores, que em casa são ensinados a manter respeito e uma certa distância, onde na escola aprendem exatamente o contrário? Será que vamos expor os nossos filhos a esta luta desigual? Amigos, vocês amam os vossos filhos. Pensem, será que vale a pena? Todos nós tomamos o nosso Senhor Jesus Cristo como exemplo. Exemplo em tudo. Não é só numas coisas. Devemos analisar toda a sua vida e daí reter exemplos nas mais variadas áreas da vida de Cristo. Não só na sua vivência, mas também no seu procedimento. Mas quanto à sua vivência, vemos que ele desde muito novo, desde muito jovem, ele frequentou uma escola muito especial. E essa escola chamava-se Maria. E era a sua mãe. A sua mãe foi a sua escola. Queria-vos deixar-vos alguns textos escritos por Ellen White no livro Desejar Todas as Nações. Um livro maravilhoso, amigos, que eu aconselho-vos a ler. A todos vocês que querem conhecer um pouco mais a personagem de Cristo, este é o livro ideal. Onde lhe foi revelado a ela alguns pormenores que na realidade não estão na Bíblia. Alguns pormenores acerca da vida de Cristo. Alguns pormenores acerca da sua infância. Não muitos, porque a própria Bíblia é omissa a isso. Mas são pormenores suficientes para a gente perceber quão honrado foi a infância de Cristo. É nesse sentido que vos trago aqui alguns textos, digamos, deste livro Já Todas as Nações. Então reparem como é que foi a escola de Cristo. Em que escola é que Cristo andou? Olhem para isto. O menino Jesus não se instruía nas escolas das sinagogas. Sua mãe foi o seu primeiro mestre humano. Dos lábios dela e dos rolos dos profetas aprendeu as coisas celestiais. As próprias palavras por ele ditas a Moisés para Israel eram-lhe agora ensinadas aos joelhos de sua mãe. Ao avançar da infância para a juventude, não procurou as escolas dos rabis. Não necessitava da educação obtida de tais fontes, pois Deus lhe servia de instrutor. Meus queridos, como acabámos de ler, qual foi a escola de Jesus? Os joelhos de Maria. Qual é a escola dos nossos filhos? Babilónia. Como é que Jesus cresceu? Cresceu em graça, cresceu robusto, cresceu sábio, cresceu aprendendo as Sagradas Escrituras, porque era isso uma das grandes matérias que ele estudava. O que é que nós aprendemos hoje nas escolas dos rabis? Aprendemos conhecimento e vão, aprendemos tudo aquilo que não interessa a um cristão aprender. Estamos dentro de uma luta quase que desigual entre o bem e o mal dentro das escolas. Amigos, volto a perguntar, será que vale a pena? Será que vocês amam tanto um 4 ou um 5 ao fim do período? Será que vocês amam tanto um 19 ou um 20 do seu filho que o coloquem no meio dessa Babilónia, que o sacrifiquem a sua alma no meio de Babilónia só para vocês verem boas notas ao fim do período? Pensem um pouco nisso, amigos. Mas vamos continuar na dissertação de Espírito de Profecia. Vamos deixar que seja este livro, inspirado por Deus, a trazer o seu conteúdo acerca da vida de Cristo. Mas,
Desviados dos profanos métodos do mundo, aquilo que eu vos estava a dizer, desviados dos profanos métodos do mundo, adquiriu da natureza acumulados conhecimentos científicos. Estudava a vida das plantas e dos animais, bem como a dos homens. Desde a mais tenra idade possuía um único desígnio: vivia para beneficiar os outros. Para isso encontrava recursos na natureza. Novas ideias de meios e modos brotavam-lhe na mente ao estudar a vida das plantas e dos animais. Amigos, olhem para isto. Jesus não estava aprisionado dentro de uma sala de aula com conhecimentos e métodos profanos de ensino. Jesus estava aprisionado dentro de um laboratório. Qual era o laboratório de Cristo? A natureza. Nenhum outro laboratório provém tanto conhecimento como a própria natureza, por ele mesmo criada. Era um estudo da natureza, era próximo dos animais, era próximo mesmo das pessoas, olhando para elas com um olhar atento, onde Jesus aprendia o comportamento dos animais e observava também o comportamento das pessoas. Era no mundo prático, mesmo com o trabalho do seu pai, porque mais tarde ele começou a trabalhar na carpintaria do seu pai, onde ele passou, digamos, de um conhecimento mais teórico para um conhecimento mais prático, seguindo assim o real ou o verdadeiro método da educação. A verdadeira ciência da educação, amigos. Estudem também este livro, A Verdadeira Ciência da Educação, outro livro que vos deixo a vocês, os pais, como uma referência na educação dos mais jovens, agora já dos mais adolescentes, onde no método judaico era aprendido a parte teórica, mas simultaneamente havia a parte prática da vida. E a parte prática era sempre feita no trabalho, trabalhando, fazendo aquilo que é competido fazer a uma menina e também o que é competido fazer a um rapaz. E assim o jovem cresce sabendo as Sagradas Escrituras, conhecendo a natureza, mas também aprendendo uma profissão. Seja ela qual for, seja dona de casa, seja agricultor, carpinteiro, não importa. Aquilo que o jovem sentir mais aptidão para fazer. Mas dentro de um meio santo, de um meio separado, de um meio sagrado, o meio familiar. É por isso, amigos, que eu sempre recomendo o ensino doméstico, ou o ensino à distância, como lhe queiram chamar, como o verdadeiro e o mais fiável e o mais fidedigno de todos os ensinos. Não é nas escolas. O próprio Jesus não procurou escolas de rabis. Não procurou escolas mundanas com métodos profanos. Ele procurava a escola do próprio Deus, que era a natureza. Então, amigos, não são palavras minhas. São palavras do Espírito de Profecia. São palavras que foram inspiradas por Deus, que nos deram um verdadeiro conselho acerca do que é que deve ser uma escola. E não são estas que o Estado fez, não são estas que o Estado criou. Não são estas escolas criadas por jesuítas, já desde a Contra-Reforma, que tanto sucesso tiveram para desviar os jovens do caminho de Deus. E parece que eles estão tendo cada vez mais sucesso nessa tarefa. E parece que os filhos de Deus, os pais dos alunos, ou aliás, aqueles que se dizem o professo povo de Deus, não é? Aqueles que se dizem ser filhos de Deus, que seguem a Bíblia, que vão à igreja, por aí fora, parece que esses estão sendo enganados tal como todos os outros. Bom, na realidade aqui não há diferença. Estão no mesmo sítio aprendendo as mesmas coisas más, as coisas que não são edificantes, coisas que nada têm a ver com o plano de Deus para cada um de nós. Mas este mesmo livro, Desejar Todas as Nações, ele fala também do que é que são as escolas, para que vocês não pensem que estou, digamos, a inventar ou a dar-lhe algum cunho romântico. As escolas não são boas, amigos. E já mesmo esta nossa irmã, Ellen White, ela já falava nisto neste mesmo livro. Reparem, aqui um pouco mais abaixo na página 40, diz o seguinte: absorvido na rotina das coisas exteriores, o estudante não encontrava horas de sossego para estar com Deus. Não lhe escutava a voz falando ao coração. Em sua procura de conhecimentos, desviava-se da fonte da sabedoria. Os grandes elementos do serviço de Deus eram negligenciados e obscurecidos os princípios da lei. O que se considerava como educação superior constituía o maior obstáculo ao verdadeiro desenvolvimento. Sob a influência dos rabis, as faculdades dos jovens eram reprimidas. Seu espírito se tornava constrangido e estreito. Estas, amigos, não são palavras minhas, mas é uma descrição fiel das escolas de hoje em dia. Parece que há 2000 anos atrás as escolas não eram muito diferentes, sendo que talvez a grande diferença
é que hoje o pecado é elevado a um nível inimaginável nestes tempos de Jesus. A um nível inimaginável, ao ponto daquilo que a gente vê, do ser humano que a gente vê, sendo que nasceu menino ou nasceu menina, agora até de género pode mudar. Pergunto mais uma vez, porquê é que os nossos filhos são deixados a conviver com esse tipo de mundo? Porquê é que os nossos filhos são deixados a presenciar isto? Não caio na falácia de que as crianças devem aprender o bem e aprender o mal, para estarem mais fortalecidas e saber escolher. Nunca se esqueçam que a natureza humana é uma natureza malévola e corrompida. E ela própria já é inclinada a escolher o mal. Então, amigos, evitem dispor os vossos filhos a este tipo de ambientes, porque sendo a sua natureza má como a todos os outros, mais cedo ou mais tarde eles poderão, queira Deus que não, mas poderão cair no logro de ir atrás dos pecados dos outros. Amigos, fomentem o ensino doméstico, ensino à distância. Fomentem uma educação aos seus filhos, aos vossos filhos, que na realidade seja compensatória para o futuro. Não apenas para os tornar engenheiros ou doutores. No reino dos céus não existem essas coisas. No reino dos céus existem cidadãos. Cidadãos que, pela fé, que pela vivência dos princípios, pela aprendizagem diária da natureza, estarão capacitados, um dia, pela graça do Senhor, como é óbvio, a ser habitantes daquela mesma pátria. Se vocês amam os vossos filhos, tirem-nos o mais rápido possível das escolas públicas ou privadas, sendo que esta medida abrange todas as escolas. Tirem-nos o mais rápido possível desse meio da Babilónia. Eles não precisam de conviver com as coisas más para saber o que é mau. A sua natureza já é má. Então, amigos, este apelo não é apenas meu. Vocês viram como é que Cristo foi educado. Viram como é que o Espírito de Profecia classifica as escolas. Vejam o que é que o Governo está a fazer aos vossos filhos. Então, amigos, o que é que vocês estão à espera para dar o passo? Tirem os vossos meninos da escola. Eles não precisam de lá andar. Nós estamos mesmo no fim. Cristo está breve às portas. Por que é que vocês estão expondo os vossos filhos a estas coisas, quando muito provavelmente alguns deles nem a faculdade sequer vão acabar? A faculdade deles, e queira Deus que assim seja, será no céu, aos joelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, aprendendo do Criador do Universo. Amigos, este tempo exige medidas. Este tempo complicado, melhor dizendo, exige medidas complicadas e corajosas. Então, não exponham ou parem de expor os vossos filhos a este tipo de ambiente. Se vocês os amam, tirem-nos o mais depressa possível das escolas e coloquem-nos a aprender na verdadeira escola, o lar e a natureza. Espero que o Senhor vos dê coragem, alento para continuarem. Os meus contactos estão na descrição. Se tiverem alguma dúvida, falem comigo, por favor. Desejo que o Senhor vos ajude e vos inspire. E até à próxima.